Fala pessoal, voltamos agora com o nosso tema 12 dos repetitivos do TST, que é um que parece bem concreto, porque fala sobre o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e um artigo da lei específica do SERPRO sobre o prêmio produtividade. E aí a ideia é discutir a prescrição, definir a regra prescricional aplicável. Porém, nesse tema, o TST fixa outras informações bem relevantes. E a gente vai passar esse estudo agora aqui, de uma maneira que seja útil para vocês e que também a gente converse um pouco sobre prescrição, acho que vai ser legal. Beleza? Vamos lá. Começando da questão submetida a julgamento no TST. Sobre a pretensão de recebimento do prêmio produtividade previsto no artigo 12 da Lei 5615 de 70. Incide a prescrição total ou a prescrição parcial às quais alude a súmula 294 desta Corte. Tá. Então, partam da seguinte premissa. Há a Lei 5615, que organiza o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, que é uma área de desenvolvimento de sistemas, de TI, do governo federal. E nessa lei, hoje está revogado esse dispositivo, mas havia o artigo 12 prevendo que ao final do ano os trabalhadores farão jus ao prêmio produtividade, uma parcela trabalhista. A lei 5615 fala da organização do SERPRO, mas também traz direitos trabalhistas, né? Trazia esse artigo 12, o prêmio produtividade. Então, que ao final do ano, o conselho do SERPRO ia analisar algumas questões e decidir um percentual, mas que haveria um prêmio produtividade. E aí, esse prêmio deixou de ser pago para os funcionários, para os empregados públicos do SERPRO em algum momento, e eles entram com a ação trabalhista, e aí a questão que chegou para o TST é, e aí, era prescrição total ou prescrição parcial a ser aplicada? O que é a diferença, professor, de prescrição parcial e prescrição total? Vamos lembrar. Quando eu tenho uma ideia de prescrição total, é aquela em que houve a violação do direito, uma parcela deixou de ser paga. Se eu digo que é prescrição total, eu tenho 5 anos para entrar com a ação. Passou esse período, morreu a pretensão. Não consegue mais reclamar, não há mais exigibilidade em relação às parcelas suprimidas. 5 anos para entrar com a ação, senão morreu. Quando eu falo em prescrição parcial, aqui houve a supressão. Eu considero que a lesão se renova mês a mês. Então, mesmo que eu deixe passar 8 anos, quando eu entrar com a ação, eu busco os últimos 5. Eu busco as parcelas dos últimos 5 anos. Porque 5 anos, artigo 7º, inciso 29 da Constituição, a prescrição trabalhista é quinquenal. Então, a pergunta era, o prazo prescricional era total, se deixou passar os 5 da supressão, faleceu a pretensão, ou parcial, independentemente de quando você entrar com a ação, busca os últimos 5. Para chegar nessa resposta, o TST teve que passar por outras questões. Então vamos lá. Primeiro item da tese. As leis estaduais e municipais referentes às relações trabalhistas no âmbito das empresas são equiparadas a regulamentos de empresa, em face da competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho. O que a gente está falando, meu Deus? A gente não está falando lá do SERPRO? É que teve que ser fixada uma premissa aqui. Então, primeira informação que o TST relembrou de sua jurisprudência. Quem é que legisla sobre o direito do trabalho? A União, artigo 22 da Constituição. Estados e municípios podem eventualmente fazer isso? Podem. Por quê? Porque eles vão tratar de direitos, por exemplo, de empregados públicos. A gente tem município que os empregados, que os seus funcionários são todos seletistas, o município vai ter uma legislação, pode ter uma legislação prevendo determinado direito. Se houver uma empresa pública estadual e uma lei que preveja direitos, é uma lei trabalhista. Mas aí como é que a gente faz? Se a Constituição diz que é a União quem legisla sobre o direito do trabalho, como é que eu trato lei municipal e lei estadual em matéria trabalhista? Entendendo que elas têm natureza de regulamento de empresa. Então, na verdade, como se fosse um município ou estado empregadores, quando legislam, estão instituindo um regulamento de empresa. Quando a gente falou no tema 11, o tema do Walmart, a gente viu que dizer que tem natureza de regulamento é os empregados sujeitos àquele regulamento têm aquele direito previsto no regulamento de empresa, instituído, né, de maneira unilateral, aderido ao seu contrato de trabalho. É para sempre. Não altera para prejudicar, salvo se vier um novo regulamento e o empregado optar. Súmula 51. Então, vamos lá. Lei estadual e lei municipal em matéria trabalhista. Pode ter? Pode. Mas tem natureza de quê essas disposições? Regulamento empresarial. Beleza. O mesmo ocorre com leis federais de efeitos concretos, referentes à administração pública federal indireta. Então, o mesmo raciocínio a gente vai aplicar quando houver uma lei federal de efeito concreto acerca da administração pública federal indireta. É o caso aqui do SERPRO. Poderia ser o caso também de uma lei prevendo um direito para os funcionários da Petrobras, tá? Estou elucubrando aqui. Mas essa lei do SERPRO, no seu artigo 12, trouxe um direito, prêmio produtividade. Era uma lei federal de efeito concreto, não era uma norma geral e abstrata. E aí, se é uma lei federal de efeito concreto, dispondo sobre a administração pública federal indireta, assim como lei estadual e lei municipal em matéria trabalhista, tem natureza de
regulamento empresarial. Então, essa é uma informação importantíssima. Se tem natureza de regulamento, vai aderir ao contrato de trabalho, é cláusula contratual, e vai fazer parte do patrimônio jurídico dos empregados. Tá. Seguindo. Por conseguinte, a pretensão originada em alterações nelas promovidas, então nessas leis, consistentes em supressão de parcelas devidas a empregados, são sujeitas à prescrição total nos termos da súmula 294 do Tribunal. Lei municipal em matéria trabalhista, lei estadual em matéria trabalhista, lei federal de efeito concreto na administração pública indireta. Pode existir? Pode, vai ter natureza de regulamento de empresa. Prevê lá um direito, ele vem sendo pago. A lei é revogada nesse aspecto, né? Há uma alteração da lei e revoga essa parcela. Deixa de ser pago o direito para os empregados. Poderia ter deixado de ser pago, pessoal? Não poderia, porque se é regulamento de empresa, aderiu ao contrato. Mas houve a revogação do dispositivo e deixou de ser pago aquela parcela, aqui no nosso caso, o prêmio produtividade. Bom, havia a lei, foi revogado o dispositivo, veio a violação do direito para aqueles empregados. O prazo prescricional, nesse caso, é total de 5 anos. Então, que foi o caso que aconteceu com o artigo 12 da lei do SERPRO. Lá em 97 houve a revogação do artigo 12 na sua redação original. E aí deixou de ser paga a determinada parcela. A partir da alteração da lei, ou mesmo assim que já não estava recebendo, mas a partir da alteração legal que suprimiu determinada parcela, há prescrição total, prazo de 5 anos para se entrar com a ação. Não entrou com a ação no prazo de 5 anos contados da alteração da lei que suprimiu a parcela, babaus, faleceu aquela pretensão. Então, direito previsto em norma estadual, norma municipal, em matéria trabalhista ou lei federal a efeito concreto, pode existir? Pode, vai ter natureza de regulamento de empresa para os empregados sujeitos àquele regime jurídico. Beleza. Foi alterada a lei e suprimida a parcela correspondente. A prescrição será total para questionar essa supressão. Beleza. Passamos pelo item 1. Item 2. A Lei 5.615 de 70, em virtude de dispor sobre o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, possui efeitos concretos. Então, tudo isso para dizer que essa lei, esse artigo 12 da Lei 5.615, era uma lei de efeito concreto com natureza de regulamento empresarial. E aí a conclusão aqui, juntando tudo, vamos deixar bem claro tudo. Sobre a pretensão ao recebimento do prêmio produtividade previsto no artigo 12 da Lei 5.615, incide a prescrição parcial a que alude a ressalva final da súmula 294, até 11 de setembro de 97, dia anterior à vigência da MP tal, sucessivamente reeditada até sua conversão na Lei 9649 de 98. Ponto. Então, assim, enquanto a lei estava vigente lá, bonitona, prevendo a parcela, se eu houvesse deixado de ser paga essa parcela, mas estava lá na lei, mas deixou de ser paga. Quando o cara entrasse com a ação, o empregado prejudicado, seria prescrição parcial. Ah, a parcela deixou de ser paga aqui, passaram 6 anos, mas ela continua prevista em lei. Passou 6 anos, quando ele entrou com a ação, reclama os últimos 5. Prescrição parcial. Por quê? E fala em parte final da súmula 294. Porque a parcela estava prevista na lei. Então, enquanto a parcela estava prevista na lei, se aplicava a ideia de prescrição parcial. Após a vigência dessa medida provisória que revogou, que suprimiu o direito na lei, mediante o qual foi extinta a parcela, e, portanto, extinto o direito, tem incidência a prescrição total, tendo em vista que, após essa data, o direito ao benefício deixou de ser previsto em lei de efeitos concretos, sendo irrelevante a circunstância do empregado já ter recebido a parcela na vigência da norma anterior. Então, imagine uma linha do tempo. Aqui, lei vigente, o prêmio produtividade vigente durante vários anos. Aqui ele foi revogado, esse artigo 12. Durante a vigência da lei, prescrição parcial. A partir da revogação do direito, prescrição total. 5 anos para entrar com a ação. Não entrado com a ação após 5 anos, prescrita a pretensão. Esse é o tema 12, que começa falando sobre a natureza jurídica das normas municipais, estaduais e leis federais de efeitos concretos para a administração pública indireta, dizendo que é regulamento de empresa, para evoluir o raciocínio e chegar à resposta que é parcial na vigência da lei que trata daquele direito, né, lei de efeito concreto, e vira total quando a lei é alterada e a parcela suprimida. Então, deixa eu ir lá para o nosso slide. Prêmio produtividade previsto na Lei 5.615. Qual a prescrição aplicável? Item 1. Lei estadual municipal em matéria trabalhista, já que a matéria trabalhista é competência da União, artigo 22, são equiparados a regulamento de empresa. O mesmo ocorre com as leis federais de efeitos concretos no que diz respeito à administração pública federal indireta. Assim, a pretensão originada pelas alterações nas respectivas leis
consistentes em supressão de parcelas devidas a empregados, sujeita-se à prescrição total, a gente viu, da alteração da Lei 5 anos para entrar com a ação. A Lei 5.615, que falava do SERPRO e trazia em seu artigo 12 o prêmio produtividade, lei de efeito concreto. 3. O prêmio produtividade do artigo 12, que esteve vigente, esse artigo, até 11 de setembro de 97, isso aqui é perfumaria, tem que obedecer o seguinte regime prescricional: a pretensão do recebimento da parcela. Enquanto vigente a lei, prescrição parcial; a partir da alteração legislativa que suprimiu a parcela, prescrição total. Beleza, pessoal? É complexo, eu sei, aqui eu não me proponho a esgotar o tema prescrição, mas para quem estudou já esse tema aqui conosco, né, com o Sobral no GE, acho que dá para entender. E aí, só para lembrar, o que diz a súmula 294? Ela diz ainda, ela está lá, que, tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Essa ressalva final a que alude o tema falava, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Ela foi incorporada na reforma trabalhista no parágrafo 2º do artigo 11, que agora diz assim: tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração, e aí acrescentou, ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Então, atualmente, com o artigo 11, parágrafo 2º, né, que trouxe a lógica da súmula 294 e acrescentou a palavra descumprimento, quando eu tenho uma determinada parcela, prestações sucessivas, eu recebi ela todo mês, me suprimiram essa parcela. Em regra, é uma prescrição total, da supressão 5 anos para entrar com a ação, exceto o caso da parcela estar também prevista na lei. Quando a parcela está prevista na lei, a gente considera que todo mês é uma nova lesão, por isso é prescrição parcial. Beleza, gente? Esse é um tema bem complexo, fico à disposição para tirar dúvidas, tá certo? E acho que valeu essa revisão de prescrição parcial e prescrição quinquenal. Prescrição total, perdão. Qual a prescrição trabalhista? 5 anos, prescrição quinquenal, artigo 7º, inciso 29, desde que a ação seja ajuizada em até 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, prescrição bienal.